desemprego, pobreza, violência, corrupção. Diante disso, muitos brasileiros têm buscado no exterior a esperança de uma vida melhor, especialmente para Portugal. Vemos muitos comentários sobre o poder de compra, segurança e oportunidade e qualidade de vida. E receber em euro, uma das moedas mais valorizadas do mundo. Será que Portugal ainda vale a pena? Portugal está se tornando um Brasil que deu certo? Meu nobre, é isso que iremos te contar. Imigração em qualquer país pode ser complexo, mas o que explica o grande fluxo de brasileiros indo para lá? O que essas pessoas buscam que não há no próprio país? Um estudo apontou que de 2021 a 2023 houve um aumento de 17% da comunidade brasileira em Portugal. Em contrapartida, o número de pessoas que fazem o caminho de volta quadruplicou desde 2021, conforme o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração da Organização Internacional para as Migrações, OIM. Isso porque o sentido da imigração é buscar uma qualidade melhor de vida, que inclui emprego, moradia, segurança e educação. Quando esse número aumenta em um país, estima-se que pode haver uma crise ou uma grande insatisfação, até mesmo política, dentro do território. Por exemplo, em Portugal, os ingleses representam um número potente de imigrantes, sendo 5,8% do total de estrangeiros, ou seja, 45.218 pessoas. A explicação é que muitos ingleses aposentados tomam essa decisão na procura de um lugar tranquilo para repousar, e o custo de vida, a segurança e o clima são perfeitos para isso. Brasil. Apesar desse aumento de brasileiros de volta, alguns pontos são muito atraentes para que essa imigração aconteça. A insatisfação política nos últimos anos trouxe a imigração como uma fuga dos problemas políticos e sociais no país. E o chamado custo Brasil é a expressão usada para se referir a um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país. Isso porque o Brasil está em um dos países que mais cobram imposto sobre o consumo, considerada a forma mais perversa de tributar a população, pois o imposto sobre o consumo está em tudo que você compra, praticamente dobra a conta do supermercado. Todavia, a falta de informação e preparação conduz a uma visão otimista e fantasiosa da realidade do país. Portugal, recentemente, tem enfrentado um cenário difícil e excludente no mercado imobiliário. Muitos brasileiros reclamam da dificuldade de se estabelecer devido à dificuldade de achar um lugar para morar que caiba nas suas economias. Além do mais, casais com filhos estão enfrentando dificuldade de encontrar escolas devido à lotação. O salário mínimo é cerca de 775 euros, o que equivale a R$5.000 na cotação atual. O valor de um arrendamento, ou seja, aluguel em Portugal, pode ser 500 a 700 euros dependendo da região. Muitos imigrantes costumam ir para o interior das grandes cidades, onde o arrendamento pode ser um pouco menor, já que os grandes centros estão lotados por serem a grande atração, como as cidades de Bragança, Vila Real e Portimão. Um despreparo pode acabar com a verba de quem migra sem um planejamento, visando chegar no país e conseguir de cara oportunidade e um ótimo lugar para morar. Agora vamos comparar com o Brasil. O salário mínimo no país é considerado um dos mais baixos no mundo. Por exemplo, em uma família de 4 pessoas, o valor mínimo de um custo de vida deveria ser R$ 6.394,76, ou seja, o equivalente a 5,28 vezes o salário mínimo atual. Em um levantamento, apontou o valor de um aluguel para as cidades monitoradas pelo índice FIPZAP+, foi de 38,35 metros quadrados. E principalmente nas grandes cidades, temos aluguéis que o preço mínimo varia de R$ 1.800 a R$ 2.000. O valor dos alimentos, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fechou o ano com a alta de 5,8%. Esse cenário demonstra um grande aumento da insegurança alimentar no país. Mais um exemplo para que você entenda. Fizemos uma comparação entre cestas básicas de Portugal com o Brasil, lembrando que os alimentos básicos mudam de acordo com o que cada país julga essencial na alimentação. O valor da cesta básica compromete 56,2% do salário mínimo. Para pagá-la, é necessário trabalhar mais de 106 horas.
Já em Portugal, para adquirir uma cesta básica, é necessário trabalhar menos de 20 horas. Comente aqui o que você acha sobre isso. Outro aspecto importante que muitos brasileiros levam em consideração é a grande troca cultural entre Brasil e Portugal, que ainda se mantém. A sua conexão histórica profunda com os portugueses trouxe laços duradouros. A herança foi uma valiosa troca cultural, como a língua, música, a arquitetura e a culinária. Isso é explicado pelo fato do Brasil já ter sido colônia de Portugal, e por isso se aproximam tanto nos laços culturais. Esse lado positivo, dentro de uma mudança, faz com que muitos brasileiros tenham esse sonho. Infelizmente, muitos golpistas podem se aproveitar disso. Para alugar um imóvel é preciso comprovar um rendimento, sendo difícil para alguém que mal chegou no país. A única alternativa é o pagamento de um adiantamento ao proprietário. Muitos brasileiros estão sendo enganados, onde através da rede social confiam em pessoas que possam organizar o andamento dos seus processos para a imigração, confiando todo o seu dinheiro. O resultado é tenebroso. Os golpistas desaparecem e essas pessoas precisam voltar urgentemente para o seu país. Podemos perceber que as redes sociais podem ser uma fonte de desinformação que pode botar brasileiros em riscos. Devemos ficar bastante atentos. Realidade de Portugal. Em 2023, Portugal enfrenta uma inflação nas alturas, o que gera um custo de vida maior. As oportunidades de emprego não são tão visíveis quanto antes e dependem muito de cada cidade. A inflação subiu como não se via há 4 décadas. De acordo com uma fala do diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, Pedro Brás Teixeira, todos esses fatores podem ser explicados pela consequência da guerra na Ucrânia, que afeta diversos países europeus por conta da crise energética. Não diferente, o Brasil também enfrenta uma inflação. A diferença mais visível que podemos perceber é no salário mínimo e na segurança, pois a economia está abalada nos dois países. Em 2022, Portugal estava em 19º no quesito qualidade de vida. Já em 2023, 22º. Já o Brasil está em 73º. Não podemos ignorar o fator psicológico dos imigrantes. Apesar de algumas proximidades culturais, temos aspectos negativos, como a burocracia na regularização do Estado, a distância da família, a rotina de trabalho de pessoas que só possuem um trabalho braçal como alternativa e a xenofobia podem afetar drasticamente a saúde mental. Não distante disso está o racismo. 56,1% dos brasileiros são negros. E quando se junta o racismo à xenofobia, a persistência de morar em outro país é bastante afetada. Em relação a 2021, houve um crescimento de 505% de denúncias contra a xenofobia em Portugal. Destaca-se a nacionalidade, 3,2%, seguindo-se a cor da pele, 17,2%, e a origem racial e étnica, 16,9%. Em concreto, a expressão que mais se destacou enquanto fundamento na origem da discriminação foi a nacionalidade brasileira, 26,7%, seguindo-se a pertença à etnia cigana, 16,4%, e a cor de pele negra, 15,9%. Se você ficou até agora, aproveite e se inscreva no canal. No Nobre Financeiro, trazemos conteúdos de qualidade e informações de confiança. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Clique no botão logo abaixo. A discriminação com brasileiros é frequente na Europa. Entretanto, pode-se dizer que as autoridades portuguesas têm implementado medidas para combater a discriminação e o preconceito, bem como para assegurar a proteção dos direitos imigrantes. Acredito que até aqui você já tem as suas opiniões formadas quanto ao cenário atual de Portugal. Se mudaria para lá? Acha que as dificuldades do Brasil excedem as de Portugal? Muitas pessoas acreditam que Portugal seja o lugar mais próximo culturalmente para um brasileiro, considerando Portugal uma parte do Brasil, um Brasil que deu certo para os brasileiros. Será que é a melhor escolha? Uma das vantagens de morar em Portugal é conseguir alcançar um padrão de vida bom, sem precisar ganhar muito. Antes de mais nada, é preciso considerar que estamos falando de viver e trabalhar em Portugal, ou seja, recebendo em euro. Um casal consegue viver bem com cerca de 1.800 euros por mês. E viver significa além de pagar as contas, sair para comer fora, manter uma vida social ativa e ter atividades de lazer regulares.
Com o controle das contas, é possível fazer viagens regulares. Depende também, claro, da cidade onde você vive. Saúde, educação, transporte e uma série de outros serviços que no dia a dia fazem muita diferença e se tornam uma grande vantagem de viver em Portugal. Dani Maciel é um exemplo de brasileira que deu certo. Cuidadora de idosos e faxineira em Portugal, passou a empreender no ramo de turismo e está feliz com seu trabalho. Histórias como a de Dani compõem uma parcela de brasileiros que, através do trabalho intenso, chegam ao seu objetivo. Muitos empreendem ao não conseguirem se inserir no mercado. Isaías Alves está há 3 anos em Portugal e percebeu que havia uma carência no setor de tecnologia. Dessa maneira, criou a Ideias for Web, em que põe clientes em destaque na primeira página de busca no Google de forma orgânica. Cada um desses casos foram brasileiros que acharam uma alternativa no empreendedorismo de construir suas próprias histórias. Dani afirma que o fato do poder de compra abriu portas para que seu negócio acontecesse e que o empreendimento no Brasil seria a longo prazo. Isso se as portas se abrissem. Afirma também que, apesar de amar o país, não via oportunidades iguais como teve em Portugal. Ela é o exemplo de muitos brasileiros que decidem ir atrás dos seus sonhos em outro país. O que é muito importante de reafirmar é o planejamento antes de qualquer mudança de país. Percebe-se que a maior parte dos casos em que brasileiros tiveram que voltar urgentemente envolvem falta de administração de dinheiro e desinformação através das redes sociais. Uma parcela dos casos de sucesso envolvem imigrantes que já possuem uma rede de apoio em Portugal. Dessa maneira, os arrendamentos se facilitam através das indicações. Se informe, se planeje e organize sua vida financeira para um processo migratório e cheio de burocracia. Se mudar é complexo, mas pode ser um caminho sem volta para o sucesso. Aproveita que chegou até o final e se inscreva e deixa seu like. Agora, para saber como Michael Jordan lucra mais de 5 bilhões de dólares por ano, clica aqui ao lado. Nosso muito obrigado e até a próxima!